Boa tarde a todos. Muito honrada pelo convite de estar aqui e falar de um programa que, particularmente, eu acredito, gosto muito. E estou até aqui com o meu time hoje, uma parte do meu time, pessoal que trabalha comigo nesse e em outros projetos também, né? Quando a gente fala de saúde mental e fatores humanos, o Raul comentou, né, o maestro dos 10 instrumentos. Vou colocar aqui o 11º, que somos nós, né, os seres humanos. E já que eu vou falar de pessoas, ser humano, vou começar me apresentando um pouquinho para vocês. Eu sou a Audrey, eu trabalho na Azul há 13 anos e pouquinho. Atuo como comandante de A320 hoje e também como coordenadora de fatores humanos. E dentre os trabalhos, né, da minha coordenação de fatores humanos está o programa ASAS, que é o programa de saúde mental, de suporte entre pares e entre pilotos. Quando a gente fala de saúde mental, de pessoas e por que as pessoas precisam de ajuda, é importante lembrar que ninguém tem um problema do dia para a noite. A gente sempre tem uma situação e, ao longo do tempo, tudo aquilo que não é conversado, tudo aquilo que não é desabafado, pode se tornar uma bola de neve e se transformar num problema cada vez maior. Dentro da aviação comercial, que é onde eu tenho maior contato, isso acontece e o programa de suporte entre pares tem ajudado muito. Imagino, né, e tenho conversado com o Raul para trazer paralelos com a aviação geral, conhecendo as peculiaridades, né? Um piloto único na cabine de comando, eventualmente, fatores estressantes de ter que buscar muito mais coisas num curto espaço de tempo, o estresse, a carga de trabalho, lembrando que aqueles seres humanos têm uma família em casa, tem situações pessoais, tem questões também que vão com ela, né? A gente costuma, por muito tempo falamos, vai trabalhar e deixa o problema em casa. O problema fica em casa, mas a emoção do problema não. Então, quanto mais a gente aprende a lidar e tem uma autoavaliação do problema e sabe que podemos conversar com alguém, isso pode trazer muitos benefícios para a nossa saúde e para uma operação mais segura também. Onde que aperta? Eu trouxe uma história da minha vida pessoal para trazer um pouco de paralelo, né, para lembrar que os problemas eles não aparecem só na aviação. Antes de voar, eu fui bailarina por 10 anos. Isso aí sou eu na foto, num dos últimos concursos de dança que eu participei. Eu estava com o pé quebrado. Não quebrado a ponto de não conseguir andar, mas eu tinha 7 trincos no meu tornozelo nesse dia. Eu estava chorando de dor. Minha cara estava assim, vermelha, maquiada, mas eu estava com muita dor. Todos os concursos de dança, ou pelo menos na grande maioria deles, a gente chega cedo, ensaia o dia todo para ter o concurso à noite. Ensaiamos e, ao longo do dia, eu estava descendo uma escada e acabei torcendo o meu pé. Eu já tinha uma pré-lesão, meu pé inchou na hora, eu já tinha alguns trincos ali e eu fiquei com medo de falar que eu tinha trincado o pé para que eu pudesse dançar à noite. Por que eu trago isso? Por que nós, seres humanos, não falamos quando a gente tem medo? Por que a gente não fala aquilo que pode nos trazer fragilidade? O que faz a gente deixar de falar, deixar de explorar uma situação? No meu caso, e eu acho que na grande maioria das pessoas, medo. Eu treinei tanto para isso, eu estava há 3 anos treinando para essa competição e no dia da competição eu me lesionei. Como que eu não vou fazer isso? Julgamento, vão me achar fraca. Alguém já se sentiu fraco em algum momento? Vão me achar frágil, eu não posso demonstrar isso. Punição. O que a minha professora vai fazer comigo? Por que você não cuidou desse pé? Por que você não olhou para o chão? Valores. Todo mundo é cheio de valores, de crenças. E a gente leva isso muito a sério no nosso dia a dia. Decepção. Decepção própria e decepção das pessoas que estão ao nosso redor. Alguém aqui já se sentiu assim em alguma situação? Alguém aqui em algum momento da vida, voando ou não voando, já se sentiu com medo de falar alguma coisa por uma própria fragilidade e que em algum momento se conversou com alguém e o colega falou, nossa, eu já me senti assim. E aquilo acalma a gente, fala, poxa, eu não estou sozinho aqui. Essa é a premissa do suporte entre pares. É você ter pessoas que compartilham da mesma realidade e que vão entender, que não com julgamento, mas como aprendizado e com o único foco de acolher e ajudar. Sempre lembrando das nossas limitações, né? Nós somos seres humanos, temos limitações próprias e limitações para ajudar o próximo também.
Mas isso daqui pode parecer muito além da aviação, mas é o nosso dia a dia. E como pilotos, né, quando a gente está falando de pessoas que voam, qual é um dos nossos maiores medos? Né? Eu falo que cortem as nossas asas. É perder a nossa carteira, perder nosso CMA, é não poder voar por algum motivo. E muitas vezes, muitas pessoas deixam de falar com medo das consequências, com medo das punições ou com medo do que possa acontecer. O programa de suporte entre pares, ele tem essa abertura para que as pessoas reduzam essa exposição ao medo, para que mesmo que haja uma necessidade de alguma interação ou de algo, a gente consiga oferecer as ferramentas para essas pessoas, para que esse medo não se torne algo maior, para que se torne uma doença e a gente chegue realmente em uma situação desagradável, ou uma condição aí imprevista, como nós já tivemos historicamente. Como começou, né? Um pouquinho de história. O programa de suporte entre pares, não exatamente como é feito na aviação, mas ele começou com esse cara aqui, que é conhecido como o pai da psiquiatria moderna, que é o Philippe Pinel. Começou lá em Paris, e nos hospitais ele via que os doentes mentais, que eram chamados na época, eles eram acorrentados, tinham aqueles tratamentos pesados, né? Eletrochoque, inclusive aqui em São Paulo tiveram muitos tratamentos de eletrochoque, e eles eram tidos unicamente como loucos, independente da categorização deles. Então, se a pessoa tinha qualquer problema, era louco, e era tratado dessa forma. E ele começou a perceber que as pessoas que ficavam bem e eventualmente retornavam ao hospital, conseguiam ajudar outras pessoas. Então, ele começou a observar que nem tudo é loucura, e algumas coisas elas podem ser tratadas de uma forma diferente. Então, ele começou a trazer esse tratamento do diálogo, da conversa, da experiência de cada um, para que as pessoas pudessem conversar e entender o que aconteceu comigo, o que teve na minha vida que pode ajudar uma outra pessoa. Então, ele começou com uma pessoa que foi lá e ele começou a trazer pacientes que já tinham sido recuperados para conversar com as pessoas que estavam em tratamentos nesse hospital. Então, começou a dividir o que realmente eram doenças mais graves, que dependiam de medicação ou de algum outro tratamento mais invasivo, daquelas pessoas que não eram necessariamente doentes, mas que tinham e precisavam de uma abordagem única e um pouco mais humana, né? O quanto as conversas ajudaram nisso, uma vez que falar sobre saúde mental, falar sobre o próprio problema, por muito tempo, e ainda hoje, dependendo da condição, é um estigma. Lembra do medo, do julgamento? É muito difícil você levantar a mão e falar assim, tenho um problema, preciso de ajuda. Não é fácil. É fácil pensando em alguém que já pediu ou numa situação específica, mas é difícil pedir ajuda. É difícil se autoavaliar e reconhecer um problema. Então, isso daqui trouxe para aqueles grupos de pessoas que precisavam conversar um nível de melhoria muito maior, e isso foi sendo trabalhado ao longo do tempo. E na aviação, né? O que a gente tem e o que a gente faz? Pelo que nós estudamos nos últimos tempos, na aviação comercial, 35 suicídios em voo aconteceram desde 75, e aqui são alguns acidentes em que isso foi um fator relevante para isso. É muita coisa, né? Isso sem contar as pessoas que eventualmente cometeram suicídio sem estar a trabalho, eventualmente. Então, como uma necessidade urgente, acredito que muitos aqui devem lembrar do Germanwings, que foi um acidente que realmente marcou muito pela situação suicida do piloto dentro da cabine de comando, que jogou um avião no solo e matou todo mundo a bordo. Então, isso trouxe realmente o que a gente pode fazer para isso. E uma peculiaridade do programa Entre Pares é que, assim, em algumas situações, e na grande parte delas, a pessoa não precisa necessariamente estar afastada do trabalho. Às vezes é um desabafo. Na grande maioria das vezes, as pessoas precisam desabafar, conversar sobre os próprios problemas. Então, desde o Germanwings, né, que foi em 2015, vieram várias recomendações da EASA. Esses programas eles já são obrigatórios na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, apesar de não ser obrigatório, ele já foi implantado pelas 3 maiores empresas, né, e nós estamos querendo cada vez mais
aumentar esse programa não só para a aviação geral, mas para outras áreas também, como comissários, mecânicos, porque tem ser humano envolvido em todo lugar. Então, é muito importante que a gente entenda a relevância e a importância de que as pessoas possam e se sintam confortáveis a falar. Em 2020, foi quando a EASA teve a recomendação mais forte sobre o programa, e na Azul, em 2024, em abril de 2024, nós fizemos o lançamento do nosso programa. Você lançar um programa que não é obrigatório, né, perante a regulação, é trabalhoso. Tudo é trabalhoso, né? Tudo novo que a gente vai falar, principalmente quando vai falar de saúde mental, porque é um assunto que nós não queremos ter números, né? A gente quer ter somente o programa funcionando. E uma vez que as empresas foram capazes de implementar isso, e a Azul nos deu todo o apoio para a implementação desse programa e nos dá todo o apoio na manutenção do programa, isso é muito interessante, muito bem visto e cada vez mais necessário. Então, foi lançado em abril, até para diferenciar da questão médica, nós chamamos de interações. Então, nós temos hoje um total de 14 pilotos treinados, eu sou um deles, o Dalazen, que está aqui também, que é um dos meus especialistas também, é um piloto treinado. É um treinamento bem intensivo, de 2 dias inteiros, e a gente tem revalidações ao longo do ano. E nesse treinamento, no vulgar da palavra, a gente pega muito pesado, para falar realmente de situações críticas, para falar de luto, para falar como eu lido com uma situação difícil de uma pessoa, para quem que eu levo, para quem que eu peço ajuda. A gente sempre conversa com esses pilotos pares, né? Eu sou o par de vocês, vocês têm que estar bem em primeiro lugar, né? Quem ajuda quem ajuda? Quem está ajudando as pessoas que estão ajudando as outras? Então, para que você ajude a um trabalho voluntário, você tem que estar muito bem psicologicamente, tanto que se a pessoa em algum momento levantar a mão, a gente ajuda na hora. Esse treinamento e essa recorrência de treinamento tem funcionado muito bem. De abril para cá, de abril de 2024 para cá, nós temos um total de 106 interações. Então, 106 vezes nós tivemos pessoas pedindo ajuda e essas interações foram acontecendo, tá? 4 membros do comitê, que sou eu como coordenadora do programa, um especialista em fatores humanos, um psicólogo e um psiquiatra. O psicólogo está aqui também junto, faz parte do time. E agora nós estamos trabalhando e estudando a possível expansão desse trabalho para comissários de voo e para mecânicos, tá? A gente não nega ajuda. Se alguém que não seja o programa específico, exclusivo para pilotos, se alguém pede ajuda e a gente tem condição de dar essa ajuda, é óbvio que nós vamos ajudar, mas é um programa exclusivo a pilotos, com essa possibilidade, já com esse estudo da expansão do programa. Como que funciona, né? Nunca, isso é muito claro para todos os pilotos treinados e em todas as divulgações que nós fazemos, né? Uma interação de um piloto par não pode ser confundida ou levada como uma avaliação médica. Por isso, sempre que nessa interação ou em algum momento haja necessidade de avaliação médica ou qualquer coisa, nós levantamos a mão, juntamos o comitê com psicólogo e psiquiatra para entender a necessidade dessa avaliação médica, tá? Isso tem que estar muito claro e a gente mantém essa comunicação sempre em dia. Como que acontecem essas interações? Do jeito que a pessoa se sentir mais confortável. Então, alguém que precisa de ajuda vai levantar a mão. Para quem? Para quem ela quiser e do jeito que ela quiser, dos pilotos treinados, né? Se chegar para mim, por exemplo, eu achar que tem um piloto mais capaz ou que está mais de acordo para atender determinada pessoa, a gente faz essas conversas. Geralmente, a maioria dos casos acontecem por ligação. Alguém que ouviu falar do programa, ou que ouviu ali no aeroporto, liga para a gente, conversa no cockpit, o que não necessariamente é uma realidade na aviação geral, e é uma peculiaridade que a gente tem que ter em mente. É muito importante conhecer o grupo que a gente vai lidar para saber quais são as maiores fraquezas, os maiores problemas, para que a gente possa colocar essas conversas em pauta. Então, ali no cockpit, às vezes, uma pessoa desabafa, né? Alguém aqui já voa na comercial ou voa na comercial?
você está ali em 2 pessoas na cabine, uma pessoa. Às vezes você está ali num voo de 3, 4 horas ou mais, e eu falo, pô, lá em casa, essa semana, é um desabafo. E isso pode ser considerado uma interação e, eventualmente, até levado para um outro ambiente depois, por ligação ou por WhatsApp. Pernoite, né, sai para jantar, conversa no café da manhã do hotel, ou dentro da própria vida particular, dependendo ali da necessidade das pessoas. Então, a gente deixa isso muito aberto com a definição de quem pediu ajuda e do piloto par que está dando essa ajuda, a melhor maneira para fazer essa interação e esse acolhimento. O que aconteceu, né, nos últimos tempos? O programa ele foi lançado em abril, exclusivamente para pilotos, e, conforme algumas necessidades, a gente acabou expandindo o programa pontualmente para quem precisasse de ajuda, né? Isso aconteceu nas enchentes do Rio Grande do Sul. Então, nós interagimos com não só pilotos, mas pessoas de outras áreas. Na queda do Voipés também, nós abrimos o programa para todo mundo que precisasse da ajuda dos nossos pilotos pares. E dos principais pilares do Peer Sport é o treinamento. Os pilotos muito bem treinados, as pessoas envolvidas nesse projeto muito bem treinadas para saber os próprios, principalmente, né, os próprios limites e o limite do outro, porque nem sempre a ação do outro corresponde àquilo que você está atuando. Por isso que a gente tenta sempre, da melhor maneira possível, fortalecer essas pessoas que estão ajudando as outras, né? O meu papel principal, eu falo para eles, né, meus queridos peers, é deixar vocês fortes, é deixar eles fortes, porque são eles que estão recebendo um mutirão de informação e problemas de outras pessoas, e é difícil fazer essa separação para nós que não somos psicólogos, treinados, eventualmente, para fazer essa separação. Mas é muito legal ver os feedbacks positivos e ver quando as pessoas falam, nossa, eu precisava de uma conversa. E o dia a dia, né? O escopo da nossa vida acontece no dia a dia, os nossos problemas acontecem no dia a dia, e isso traz para a gente muito autoconhecimento e melhores formas de lidar com os nossos problemas. E na aviação geral, né? São pessoas, gente, nós somos pessoas. E nós precisamos principalmente de quem compartilha da mesma realidade. Você conversar com uma pessoa que também passa o Natal, o aniversário fora de casa, que perdeu o 2º aniversário do filho, que teve que voar com um filho doente, é diferente de uma pessoa que não compartilha da mesma realidade. Então, trazendo para a aviação geral, né, nós termos pilotos pares que voam realmente na aviação geral e têm conhecimento disso, vai trazer a riqueza do conhecimento da operação do dia a dia para entender. Isso já aconteceu comigo também. A vulnerabilidade conecta. Quando você traz um problema, uma situação, dificilmente a gente vai ser visto com fraqueza, mas geralmente como, nossa, não sou só eu que passo por isso. De novo, nós somos pessoas, né? Pessoas precisam de pessoas. Em resumo, né, na Azul e em todos os lugares, os fatores humanos eles englobam uma série de coisas e todos esses fatores que nos cercam, eles impactam diretamente na nossa segurança pessoal e na segurança operacional, né? Então, nós temos lá nosso estado mental, nossa capacidade humana, o que a gente tem com a gente e com o ambiente que nós estamos vivendo, que vai impactar na nossa cognição, no nosso tempo de reação, na nossa operação. Será que a minha cabeça está aqui junto comigo? Minha consciência situacional está onde eu estou para que eu possa atuar da melhor maneira possível? As limitações. Quais são as próprias limitações do ambiente? O que é aquilo que eu estou vendo? Como que eu estou interpretando as informações que estão sendo apresentadas para mim? Estado emocional. Todo mundo aqui já foi trabalhar triste, bravo, né? Com emoções diversas. Estado físico e condições do ambiente. Então, tudo aquilo interno vai ter uma interferência externa. Foi colocado aqui diversas situações da carga de trabalho naquela hora pré-voo de um piloto na aviação geral, que pode interferir gravemente em situações. Como uma mensagem final, acredito que um dos principais pontos da nossa vida são as nossas motivações.
as nossas motivações. O ser humano, nós, seres humanos, somos movidos por coisas e situações, né? Se você recebe uma promoção, ou se você tem uma situação que te dá alegria, te dá mais vontade de seguir em algumas coisas. Quando você toma um baque por algum motivo, dá aquela murchada. É muito importante que cada um de nós tenhamos capacidade, ferramentas e pessoas para buscar as nossas próprias motivações internas para conseguir agregar as motivações externas, né? Eu costumo muito compartilhar histórias pessoais, porque eu acho que isso traz para a gente uma questão da vulnerabilidade. Não é fácil a gente falar sobre um problema nosso aqui. Não é fácil a gente compartilhar uma coisa que aconteceu na nossa vida. Depois de muitos anos é fácil. Mas enquanto aquele problema está acontecendo na vida de alguém, é difícil para essa pessoa levantar a mão. Então, a gente utilizar o programa de suporte entre pares para abrir o caminho para que as pessoas possam falar e se sintam confortáveis para falar é muito importante. Cada um de nós, é muito importante ter essa motivação, é trazer de casa, é trazer da vida. E eu trago a minha, que é a minha família. Meu marido e minha filha, que hoje são as minhas maiores motivações da vida e o que me fazem realmente estar aqui, estar todos os dias e ser capaz de me fortalecer também para ajudar todos os meus pilotos pares e todo mundo que eventualmente possa precisar da gente, né? Muito obrigada pela atenção de vocês, foi um prazer estar aqui, Raul.